quem assistiu aí sem esse filtro, porque foi gravado por diversos momentos, a rede social espalhou essa imagem também. É absolutamente chocante o que aconteceu lá nos Estados Unidos. E vamos começar por aí, então, uma primeira palavra inicial de cada um dos Fabrícios aqui. Fabrício Pontin, vamos lá, uma análise inicial mais objetiva e depois a gente vai avançando aqui pelos assuntos. Boa tarde, professor. Obrigado pela presença. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Rafa. É um prazer estar com vocês. Como sempre, a gente discutindo assuntos bastante difíceis, né? Eu acho que essa questão do Charlie Kirk, nós precisamos entender esse tipo de crime nos Estados Unidos dentro de uma história dos Estados Unidos, que é uma história de violência política dentro dos Estados Unidos. Estados Unidos, nós tendemos a ver os Estados Unidos como um país que não é marcado por isso e é geralmente um engano. Não, os Estados Unidos é um país marcado por atos de violência política consistentes, não é uma coisa atípica dentro dos Estados Unidos esse tipo de violência política. Mesmo no ano passado nós tivemos 2 atentados contra o Donald Trump durante a eleição, né? E isso foi uma coisa que entrou no noticiário, mas não entrou no noticiário de forma tão presente. Se a gente olha para os últimos 10 anos nos Estados Unidos, vários políticos norte-americanos foram alvos com maior ou menor gravidade de tentativa de atentado. Uma senadora democrata foi atingida na cabeça, ficou com lesões gravíssimas, né? Até hoje está se recuperando. A gente tem vários outros casos desse tipo e de violências que são marcadas por esse tipo de ativismo político violento dentro dos Estados Unidos. A gente pode rebobinar para a história da família Kennedy, né? A gente pode rebobinar para a história, para toda a história norte-americana, a gente vai ter esse tipo de evento acontecendo de forma periódica. O que causa espanto com relação à questão do Charlie Kirk é todo o contexto de ter sido num campus universitário, dentro de um estado conservador, em Utah, né, que é um estado bastante conservador, dentro de um contexto de um evento que é essa organização que o próprio Kirk criou, que se chama Turning Point USA, que é uma espécie de organização voltada para a formação e agregação de jovens conservadores nos Estados Unidos. Não necessariamente jovens conservadores republicanos, mas jovens conservadores de forma geral nos Estados Unidos. E o Kirk era o grande líder disso. Ele foi fundamental em 2016 para a eleição do Trump, no sentido que ele conseguiu mobilizar jovens, um público que geralmente os republicanos tinham dificuldade de agregar. E o Kirk mudou esse perfil, né? O assassinato dele, então, é bastante significativo, tanto que o Trump se manifestou, disse que vai dar a maior honra norte-americana para ele, né, que é a Medalha Presidencial da Liberdade, póstumamente, vai colocar para ele, e isso dentro de um contexto onde os Estados Unidos já estava em polvorosa por um outro assassinato, que uma jovem ucraniana tinha sido assassinada dentro do metrô, em North Carolina, e isso já estava mobilizando a direita norte-americana. Esse assassinato vem colocar mais fogo nessa fogueira, né, e acredito que vai ser, sim, mais um gatilho, né, dessas mobilizações dentro do contexto norte-americano. Fabrício Ávila, vamos lá, o seu destaque inicial aí sobre esse caso do Charlie aí que a gente está comentando. Boa tarde, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Fabrício. E a todos que nos assistem. É um grande prazer estar aqui novamente. E endosso o que o Pontinho falou e eu acho que justamente os Estados Unidos, ele apresenta para nós esse grande problema que eu estou vendo e que a gente está acompanhando, que é justamente a questão da morte da classe média em todo o mundo. A gente está vivendo um contexto de crise econômica muito grande do neoliberalismo, de concentração de renda, e ao mesmo tempo a gente vem do contexto de pandemia. Ou seja, os Estados Unidos ele apresenta também um grande problema que a gente pode ver em termos estruturais, históricos, em termos de ciência política, onde justamente a incapacidade do Estado americano em ter um pluripartidarismo que seja representativo para sua classe média faz com que a violência política seja endêmica também. Então, em termos estruturais, a gente está vendo essa grande questão. E aí, tomo a liberdade de complementar o que o Pontinho falou, que justamente eu vejo também, quando o Pontinho trouxe para nós a figura do Kennedy, a gente está vendo também, Pontinho, a inversão, né, que o Kennedy era democrata e agora atentado vem um grande nome republicano, né, nessa grande inversão que a gente está vendo lá dentro, assim, dessa inversão de atingirem um republicano, e o Kennedy foi o democrata, mas em compensação essa violência política endêmica que justamente mostra que os Estados Unidos, apesar de sua riqueza
e de sua liderança mundial também está, em termos estruturais, agregado à história americana como um todo, né? Ávila, a gente está vendo ali as imagens, né, que rodaram o mundo aí, Sim. que foram gravadas por celular. É mais ou menos um cenário como aconteceu na campanha com o Donald Trump, que ele discursava também, que foi amplamente gravado e divulgado. Mas, Ávila, você trouxe aqui, olha que curioso, até vou pedir para o Peter aqui ficar mais atento aqui, qual das câmeras a gente usa, mas vamos tentar mostrar, porque ainda acho que não precisa tirar o microfone ainda, Ávila, ou tira, porque a gente tem 2 bonequinhos que ele trouxe aqui e ele veio com a ideia de nos apresentar com o que seria a distância, né? Explica por que esses bonequinhos estão assim nas extremidades da bancada aqui. Porque se a gente para pensar o bonequinho na escala 1/36, uma régua de 30 centímetros de colégio, mais ou menos seria equivalente a quase 10 metros de distância. Então, se a gente começar a perceber onde está o bonequinho aqui comigo, depois o outro lá com o pontinho, na extremidade da mesa, já são 50 metros. Aí, ó, o Vini agora abriu a imagem, como pela vocês imagem podem ver, pela tem grua. um aqui e tem outro ali com o pontinho perto do celular dele. Isso aqui é para simular o que seria, o que está se projetando, 50 metros. o que está se projetando de onde estava o atirador, é isso, Ávila? Exatamente. Então, 50 metros dentro de um tipo de munição que a gente tem, que é justamente a .300 Winchester, que é praticamente igual ao 7.62, que ele equipa os M2010 dos novos, o fuzil padrão do exército americano. Para não fugir muito do Mickey. Dos snipers. O que acontece a cada 50 metros, ele perde no tiro, por causa do tamanho, do peso do projétil, ele perde a cada 50 metros 1 centímetro na mira. Então, dentro da mira, o atirador vai ter que compensar 25 milidots. Tá, isso é para você explicar, professor, a dificuldade que é justamente acertar esse tiro a 50 numa metros. Distância muito grande. Quer botar a tela aqui Vamos colocar a imagem aqui, Luísa, por gentileza. Da distância dos tiros ali. Vocês têm uma numeração essa imagem aí? A 1, a 9. A 9. Eu vou levantar aqui com o Ávila e a gente vai pro telão aqui para ilustrar. Eu disse que seria uma aula, né? Então a gente tem que levantar e o professor vai nos explicando aqui. Peraí. Essa aí, né, professor? Sim. Então a gente tem, no caso onde Deixa a imagem chegar mais pertinho aqui. Vamos ver aqui se a gente consegue aproximar aí, ó. Então a gente tem o campus aqui onde estaria o palanque e justamente... Aqui o palanque, ó. Vamos ver se a imagem está pegando bem no centro aqui, ó. Do campus. Tá. E aí tem o raio que você fez a simulação... A cada 50 metros. A cada 50 metros. Então, geralmente o projétil, a cada 50 metros, o projétil de sniper, ele vai cair 1 centímetro para ser compensado na mira. O que está se falando lá? Esse atirador estaria a que distância? Nos Estados Unidos, eles estão tendo essa hipótese que ele está a 150 metros na parte mais alta. Então, ou seja, o cara tem que mirar calculando que a bala vai cair. Sim, vento e tudo mais. Então ele vai ter que mirar muito em cima para compensar essa queda que é natural. Mas se for mesmo a 150 metros, então é um sniper de altíssimo... Então talvez aí sim é um cara experiente, talvez um veterano de guerra, e principalmente se for a 150 metros em diante, são pessoas que não trabalham sozinhas, né? Sempre vai ter um sniper e outro cara junto com ele, porque ele vai ter um telêmetro para indicar a distância, o tempo, o vento, a temperatura, o tempo que vai chegar ao alvo, ao projétil. Fabrício, se quiser ir falando aí, opinando. Não, eu estou prestando atenção na realidade. Então, o que eu sei até agora é que eles ainda não encontraram a pessoa, né? Supostamente encontraram a arma. Sim. Né? Então a gente sabe a munição, óbvio. E a gente sabe a arma que foi usada. Essa premissa que provavelmente foi alguém com treinamento militar, no contexto norte-americano a gente nunca sabe, né? Pela questão da quantidade de armas e de como é fácil participar de clube de armas nos Estados Unidos. Então, tem gente que participa de clube de armas desde que é guri, né? Lembra do caso de Columbine, por exemplo, que eram 2 garotos e eles tinham treinamento desde que tinham 10 anos de idade, participavam de clube de arma. Então, eu acho que a questão de ser um militar é algo que não dá para cravar, especialmente por ser em Utah
Eu acho que isso também é relevante, que é um Estado muito armado. E a outra questão é de ser nos Estados Unidos, né? Que tem essa questão da proclividade dos clubes, mas não seria estranho se fosse um ex-militar também. Agora sim, o FBI divulgou uma foto, né? Sim. Não sei se a gente tem a imagem aí da foto, do que é do suspeito, e está pedindo inclusive recompensa, está oferecendo recompensa de 100 mil dólares por informações do atirador. Quer mostrar alguma outra tela sobre esse caso, Ávila? Não. Tem essa aqui é a foto, né? Que, claro, enfim, é uma captura de alguma câmera aí de segurança. Parece ser um rapaz jovem, né? E a camisa me parece estranha. Parece que ele está com uma bandeira dos Estados Unidos na camisa, mas não dá para cravar também o que ele está na camisa, né? Se puder encher tela aí, Luísa e Vini, só para a gente vai sentando aqui de novo e aí a gente tenta enxergar melhor aí essa imagem desse suspeito aí que o FBI está procurando. Mas me parece que o que a gente tem que prestar atenção nesse caso, além da questão da tecnicalidade, que eu acho que o Ávila trouxe muito bem, é que é um caso que está botando mais fogo, né? Está explodindo mais um momento de altíssima tensão política dentro dos Estados Unidos. E já começou a especulação da motivação do assassinato. E junto com isso, toda a carga que isso vai carregar dentro dos Estados Unidos. Então, acho que vale muito a pena a gente ficar de olho. A gente ainda não sabe, né? Tudo que a gente tem sobre quem fez, como fez e por que fez até agora é especulativo. Já teve um monte de boatos sobre coisas escritas no rifle, já desmentiram dizendo que não é bem por aí. Então, a cada 10 minutos a gente tem alguma notícia e logo depois ela é devidamente esclarecida dizendo não. Tinham dito que tinham capturado alguém que era um senhor de idade, inclusive, não sei se tu viu essas imagens, né? Logo depois o FBI disse não era esse cara, é outro cara. Então, realmente a gente está vendo um caso bastante difícil aí. E, para mim, pelo menos, eu não consigo deixar de ver ele no contexto desse outro caso em North Carolina. Porque o próprio Charlie Kirk já tinha feito várias manifestações sobre esse assassinato em North Carolina, né, onde um homem negro matou essa imigrante refugiada, na realidade, ucraniana, dentro do metrô. E, claro que explodiu todas as tensões raciais e o uso político dessa questão. O Kirk tinha se manifestado sobre isso no dia que ele tinha sido assassinado. E agora estão juntando os dois casos, né, dentro de uma dimensão política muito forte dentro dos Estados Unidos, que eu tendo a concordar contigo, Ávila, que tem uma questão relevante de ser um republicano, mas eu insistiria que a gente tem que ver essas questões como uma tradição bipartidária norte-americana. O Reagan sofreu 2 atentados, né? O Bush sofreu atentado. O atentado político é uma tradição americana tão antiga quanto a torta de maçã, né? Ela é uma tradição americana, é parte da paisagem americana essa questão da violência política endêmica, tanto pela questão da quantidade de armas quanto pela própria história norte-americana. E eu acho que tu tem razão da gente ler a história norte-americana dentro das características da violência das histórias não apenas americanas, né, mas das histórias republicanas. A gente tende a perfumar a história republicana, mas a história republicana de qualquer república é uma história de violência, né? E os Estados Unidos, é claro, não são diferentes nesse sentido. Então é interessante a gente sempre pensar nesses termos. Algo mais sobre esse caso, Ávila, ou podemos partir para o outro tópico aqui nosso internacional que você acha importante destacar ainda, não? Não, eu endosso o que o Pontinho falou de forma brilhante. E eu acho que justamente eu queria deixar, e minha intenção quando eu trouxe essa parte mais técnica é mostrar a dificuldade que é justamente essa questão que envolve os atentados, né? Tanto que até hoje não conseguiram saber quem matou Kennedy de forma correta. Então, quer dizer, é uma coisa muito complicada para ser investigada. É mais nesse sentido, assim, a própria questão do atentado em si, né? Essa parte mais técnica foi por isso. Mas bom, eu agradeço. E aí fica agora o pedido do FBI de informações, né? Sobre o paradeiro aí do suspeito a partir daquela imagem que foi divulgada ali, 100 mil dólares a recompensa.